O fisiculturismo vem cada vez ganhando mais popularidade no Brasil, entre os jovens, entre os hormonizados, o natural, aquele que nunca imaginou usar uma tanga, aquele que sempre sonhou usar uma tanga, mas existe uma grande realidade do fisiculturismo que é pouco comentado. O esporte não é pra pobre. E é com essa frase digna de Caco Antibes que eu começo esse vídeo, mas eu vou falar com vocês um pouco sobre quanto e como que é os investimentos para manter um shape, para manter uma preparação. E para isso eu vou trazer aqui para vocês um vídeo, tá? Canal aqui, ó, o perfil do João Cury, beleza? E ele fez um vídeo muito interessante falando com o Rafael, Carlos André, Samson Dauda, Jorlan, Alalá, enfim, alguns diversos atletas falando sobre quanto eles gastam para manter o shape, e eu vou falar sobre isso. E vamos lá, seguinte, vou fazer um react aqui com vocês. Quanto é que custa para manter o teu shape mensal? Cara, mensal aí a gente gasta de 5 a 6 mil reais por mês. Tem atleta que gasta 20 mil, 30 mil e não é mentira. É como se fosse um carro de Fórmula 1. Em torno de uns 40. Calma aí que escalonou muito alto, muito rápido. Carlos André, 5 a 6, Rafael Brandão, 40 a 45. Vamos ver por que é esse valor. Vamos lá. R$1.000, R$45.000. Por quê? Só de alimentação eu gasto em torno de R$8.000. O que eu coloco nesses gastos também? Já mais do que o Carlos André gasta, né? Só de alimentação. Óbvio que o que o Carlos falou, às vezes ele não tá contando algumas coisas, né? Às vezes ele recebe... Às vezes ele recebe muita coisa de patrocinador, ele não gasta com suplemento, às vezes ele não tá colocando na conta aí hormônio, se ele tiver um patrocínio, às vezes o patrocínio dá ele um GH, às vezes ele não compra, enfim, mas vamos continuar aqui. Também a parte hormonal e tem também toda a parte de médico. Eu já tenho essa parte hormonal, o Rafael ele não tem lab, né? Ele não é patrocinado de nenhum lab, e essa aqui é uma decisão ética dele ou de segurança, né? Para não puxar uma grade, né? Enfim, isso é muito raro, mas né? O cerco tá fechando. Eu já falei um pouco sobre isso. E, então ele não tem patrocínio de laboratório, né? Então ele realmente arca com os gastos. O lado bom é que ele usa a qualidade que ele quiser, né? Então isso é excelente. Diferente de alguns atletas que divulgam labs undergrounds, não estou falando que todos, mas acontece, que divulga lab underground, só que não usa. Ele vai lá e compra o de farmácia, né? Seja aqui no Brasil ou um de nível farmacêutico de outros países, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. O que mais que o Rafael Brandão gasta? terapia, eu tenho um médico endocrinologista, tenho médico do coração, tenho um gastro que me acompanha. Tudo Saúde. Isso eu englobo nesse valor. Eu vou falar bem por baixo. Bem por baixo. Né? 20 mil por mês. Eu diria que no mínimo uns 20 mil? 5 mil. How much is Ó, a Lala e o Jorlan e o Carlos André gastando quase a mesma coisa, né? Agora vamos pro Samson Dauda, atual Mr. Olympia. for month to be able to afford this shit? 1,000 pounds Off season, 1,000 pounds. Convertendo 8 mil, tá preula. É o quê? 1.200 euros? Cara, que loucura, mano. Que loucura. Ele deve estar falando que a preparação deve ser só a comida, né? Porque o resto ele deve ganhar aí, sei lá. Cara, que loucura, que loucura. Less. Because you eat less food. Você não investe Comida. forte, você não vai pra frente. E ali no finalzinho o Johan fala, né, que se você não investe forte, você não vai pra frente. Falando que de um cara, né, das antigas, né, que competiu numa outra época. E cara, vamos lá. Por que eu quis falar sobre isso? Eu vi esse vídeo e explicita, né, uma grande realidade do fisiculturismo, que apesar da musculação ser acessível para muitas pessoas, o fisiculturismo, o palco, não é. O fisiculturismo é um esporte caro. Tem como você fazer isso de formas o mais barato possível? Tem, mas cara, mesmo assim são gastos altos, são gastos que se você não tiver uma liberdade financeira, se você não tiver ali um bom trabalho, formas de se manter, vai ser muito sacrificante. E o porquê que eu decidi falar sobre isso? Porque muitas pessoas têm começado e querem entrar no fisiculturismo para ganhar dinheiro. E realmente, se você for um fenômeno, se você tem um físico legal, se você tem potencial e se você sabe fazer
um bom conteúdo nas mídias sociais, isso vai te ajudar muito. Só que a grande realidade é que é uma pequena parte dos atletas que vão conseguir ganhar a vida apenas do fisiculturismo. É uma pequena parte e fica um alerta, rapaziada. Estudem, busquem o trabalho, vai fazer um curso no Senai, vai fazer um curso técnico da ETEC, porque vocês precisam aprender a ganhar dinheiro sem depender do palco. Existem muitos atletas que começam uma preparação sem ter uma dimensão do quanto que é possível gastar, do quanto que às vezes é necessário gastar. Então fica aí uma dica, gente. Se vocês não quiserem ficar a vida toda na pindaíba até dar certo, até a coisa virar, cara, estuda ou cria conteúdo, porque a gente sabe que hoje as redes sociais, elas fazem muita diferença. E falando um pouco, né, sobre os gastos, falando um pouco aí sobre o vídeo, uma coisa interessante, que realmente existe uma grande diferença, né, de atleta para atleta, o quanto que ele ganha. Vai ter caras que gastam ali, 10 mil, 5, 10, 20, 40, vão ter caras, rapaziada, podem acreditar que gastam mais do que isso, inclusive, né, aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, mas a grande realidade é que todos eles que falaram aqui, eles têm condições de bancar aquilo que eles falaram. E não é dinheiro simples, não é dinheiro de uma preparação, não é 20 mil de preparação, vocês entenderam, né? É 20 mil por mês. E tem caras aí que sonham com o fisiculturismo, querem fazer uma preparação, mas não ganham nem sequer 5 mil por mês. Parando a programação rapidinho para deixar uma dica para vocês. Cupom FNO no site da Adaptogen, você garante 15% de desconto, compra os melhores suplementos do mercado e de quebra ainda apoia esse humilde criador de conteúdo. Então não perca tempo, link na descrição. Isso que ele não acaba frustrando muitas pessoas de não entender que é necessário investir no esporte, que às vezes você vai estar competindo de faca com pessoas que estão ali de metralhadora. Vocês entendem a comparação que eu estou fazendo? Onde eu quis chegar? Mas é muito importante, pessoal. Busquem não depender do palco, busquem ganhar dinheiro. E não estou falando que o fisiculturismo precisa ser um hobby para você, mas tenha um plano, não dependa apenas do esporte, porque na maioria das vezes o fisiculturismo, competir, vai ser mais um gasto necessariamente do que de fato você não recupera por vencer o campeonato. Isso que eu quero dizer. Quando você se prepara para uma competição, você lucra com a sua imagem e não com o resultado do campeonato, sabe? Então não tenham essa ilusão, rapaziada, de que eu vou lá, vou me tornar profissional, aí quando eu me tornar profissional eu vou vencer e ganhar dinheiro. Com a sua imagem, na maioria das vezes, vendendo produtos, vendendo uma consultoria, porque o campeonato, mesmo que você vença, às vezes não paga nem a preparação. Então, rapaziada, abre o olho, sabe onde vocês estão se metendo. Se você não tem como gastar, cara, você é casado aí, pai de família, cara, mano, não bota sua família embocada, não bota sua família em vulnerabilidade financeira. Sabe, busca trabalhar, busca evoluir, sabe, para de ser preguiçoso. Eu vejo alguns atletas aí que não buscam estudar ou trabalhar, não é porque sonha com o fisiculturismo, sim, sonha com o fisiculturismo, mas não tem um plano B, não é porque é que é meu plano A, meu sonho, não, é porque tem preguiça de estudar, sabe? Óbvio que eu entendo todas as realidades, nem todo mundo tem tempo para estudar e fazer uma faculdade, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de você tirar ali um tempo para de repente entender como criar um conteúdo. Você está treinando, não tá? É o seu sonho, então o que custa ali você fazer um conteúdo sobre o seu treino? Você ali está fazendo sua dieta, preparando suas marmitinhas, falar um pouco sobre ela. Dá para fazer, mas você precisa saber como fazer, você precisa estudar. E tem caras que não conseguem tirar 2 segundos para poder, né, fazer estudar, entender como criar um conteúdo melhor, entender como de repente melhorar a sua consultoria se você tiver, ou como fazer uma consultoria. Então, rapaziada, não sejam preguiçosos, estudem, busquem, como diria o filósofo E.T. Bilu, busquem conhecimento. Busquem conhecimento, conheceis a verdade vos libertará, né? Então, rapaziada, aqui o recadinho rápido, tá bom? O fisiculturismo é caro, não é pra pobre, de fato, né? Pode ser que... Cara, que frase absurda, mas fisiculturismo é caro, tá ligado?
Ai, coroa. E é isso, vejo vocês numa próxima, deixa aqui um comentário com a sua opinião, um like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Lembrando que assim que eu puder monetizar esse canal, nós vamos começar a fazer lives, isso mesmo. Então se você quiser me ajudar, deixa aí a sua interação, seu curtir, sua inscrição que vai me ajudar a chegar nessa meta mais rápido, beleza? Valeu, espero que eu vejo vocês na próxima, valeu!